melhor mesmo, hein? Vou pegar um bambolê, ó. Você dançava bambolê, Drago, quando você era pequeno? Não, Você nunca... tinha um Eu tentava, viu? Eu já tentei. Deixa eu ver, Você já deixa eu tentou, ver. né? Rebolar bambolê? É. Ó, ali que eu manjo. Ele acha que eu não gasto, Você Tá aí, bambolê. Esses dois aí. Tá aí. O tema de hoje é Bambolê. Começa a porra do programa. Começa mais um Pipoca daqui, direto aqui da Comics Bookshop, nossa loja de quadrinhos favorita. É isso aí, Pipoca daqui, programa semanal de cinema e histórias em quadrinhos, hoje com o tema quadrinhos de terror. O programa de terror vão dividir em duas partes. Legal, eu gostei dessa ideia de gente dividir em duas Vamos partes. fazer um de quadrinhos e um de filmes? Sim. É isso. Tem uma galera que sugeriu pra gente começar a fazer o irmão do Se Não Leu Leia. O Se Não Assistiu, Assista, ou Se Não Viu, Veja, a gente vai bolar o nome ainda. E nós vamos fazer um Se Não Assistiu, Assista, Terror, que é o próximo programa. E esse Só aqui filme. é como se fosse um Se Não Leu Leia de terror. Exato, Se Não Leu Leia, É o Terror. irmão espiritual do Se Não Leu Leia. É. A gente vai indicar Quadrinhos obras de de terror. terror que a gente que leu recentemente. É, né? que Não saíram. necessariamente coisas novas, mas que lemos recentemente Que e ainda lemos. não tivemos a oportunidade de falar. Exatamente. De novo, sendo recebidos aqui na Comics, né? Novamente pela Comics Bookshop. Muito bem, vamos lá então, vamos começar. Posso começar eu? Pode. Aí, lá vou eu então. Queria começar Mangá! Eu vou falar o mangá. Eu não posso indicar mangá porque eu trabalho com eles agora. Trago, eu só constatei, não falei nada. Não tô Eu te vou indicar um zoando, título né? que nem é meu, hein? Nem sou editor aqui. Mas Mas puta, queria, né? Queria. Esse eu queria ser editor. High School of Dead. Já tinha saído pela editora Panini E a antes. gente já tinha indicado, mas o que aconteceu agora? Não, acho que a gente indicou, mas faz muito tempo pra Não, não faz muito tempo não, cara. Você até mostrou os peitos das mulheres pulando, assim, em câmera Ah, lenta. que É, saiu o falou, volume falou. 7, é verdade, é verdade. Foi no Se Não Leu Só Leia, que essa é uma acho. ocasião que a gente tem que mencionar, porque Sim. essa versão preta e branca que havia saído antes em 7 edições, alcançou o Japão essas 7 edições, por isso que parou, voltou em colorido e formatão. Olha só, é o primeiro... Inusitado, né? Inusitado, é o primeiro lançamento de mangá nesse tamanho, exceto pela antigo da Globo, que saía o Akira colorido, né, que era formato americano. Mas esse é maior que o formato americano, tá custando R$ 24,90, inteiramente colorido, é meio padrão comics, né, os lançamentos da Panini de comics coloridos nesse formato, trouxeram o High School of Dead. E ficou bonito, cara, ficou bonito muito no pra capricho, sabe? As capas, deixa eu só mostrar uma coisa. Peraí, lá fora ele saiu originalmente colorido e Não, saiu as duas versões também. lá saiu primeiro preto e branco e depois o cara recoloriu Exatamente, digitalmente. depois fizeram o colorido. Legal, E legal. a mesma coisa aqui no Brasil, né? A boa notícia é, quem estava querendo acompanhar a história e não podia, porque tá esgotado as versões anteriores, agora tem a chance. Mas tem que correr, porque Vai esgotar já. a gente tava conversando com o Jorge aqui e ele disse que tá vendendo muito bem. E nem água. Então logo esgota também. E essa tá muito no capricho. Tá vendo essa imagem aqui, Danielzinho? Tô vendo. No volume 2 ela continua. E no vai volume ficar 3 continua também. Pô, legal, hein? Tá vendo? Essa imagem aqui, ó, ela forma um pôster à medida que você vai colocando as revistas uma do lado da Oi, outra. tá cheio de gostosa aqui, Cheio, cara. Você E tem orelha, tem verniz. Tem que ter verniz, né, Danielzinho? Tem que ter verniz. Tem que ter verniz. Tem que ter verniz. Então aproveita, acabou de sair aí pela Panini. Deixa eu falar uma coisa, Boa. falar um lançamento Bom lançamento independente esse, né? aqui. Nice. Pulando do mainstream pro independente, isso Boa. aqui, ó. Michel. Isso aqui é um lançamento que foi subsidiado pela Comics também, e é importante citar porque ele é do Emir Ribeiro. O Emir Ribeiro Deixa eu aí ver, cara. é um quadrinista das antigas, cara. Ele é o criador da Velta, né, que é a primeira grande super-heroína brasileira. Porra, eu tenho um puta de um respeito pelo Emir, acho o traço dele bem bonito. Então aqui ele fez essa HQ aí com uma vampira. Também Vale a desenhos pena- gostosas, hein? Mostrar aqui, ó. Mostrar Olha, aqui pra bonito demais, cara. ela. Ele é bom, viu, cara? Ele é bom, vou mostrar aqui na câmera. Depois vai mostrar os inserts aí. Mas isso aí tem algum... a história dessa Michelle é uma personagem antiga dele ou é nova? Olha, Personagem antiga. é um personagem antiga? também. Personagem Eu antiga. desconhecia, É uma coletânea cara. de todas as histórias que foram publicadas em vários anos, da década de 80, se eu não me engano. Olha aí. Muito legal, Jorge. Então, bom tá mostrando esse Bom, lançamento. e a Velta- E parabéns pelo resgate também, porque eu conheci a Velta, alguns outros personagens dele também, mas essa daqui não. A Velta também foi resgatado recentemente. 40 anos de Velta, fez agora 40 anos. Então saiu o tomo 1 dos 40 anos e o tomo 2 tá na loja em algum lugar. Depois a gente até Semana pega que vem a gente vai fazer aniversário dela, que vai ter bolo, vai ter tudo. Tem cosplay da Velta. Aqui, ó. Aqui, tá aqui. O tomo 2. Vai ter bolo, vai ter tudo. Vai ter bolinho. Vai ter bolinho, refresco de tamarindo, um monte de coisa.
Coca-Cola, vai ter refresco. coxinha. É tudo doca. Coca-Cola e coxinha do aniversário da Velta. Parabéns, Velta. Aquele eu tomo 2, não tem a ver com o nosso tema, mas só mostrando que ele tomo 2, ela tem um crossover com o Judoca, muito legal. Legal, cara. Então, maravilha. Quadrinho nacional independente. Outro aí, quadrinho do nacional, Quadrinho então, Aqui. de Bora. clássicos do terror, hein? É. Calafrio, dando continuidade à série que foi publicada nos anos 80 pela The Art, em parceria também com a Comics, né? O Rodolfo Zala está publicando algumas revistas, está sendo edições periódicas, né? Está sendo ocasionalmente, mas esse, se eu não me engano, é o 4º número já que sai. E é muito legal, você está resgatando Quer ver? outros caras do terror, capitaneados tudo pelo Zala, que é um baita do desenhista, é um baita do roteirista. Hoje em dia tá cada vez mais difícil de encontrar esses quadrinhos da The Art, viu, cara? Sim, é difícil. E Johnny quando você Pecos. encontra é sempre muito caro. Uhum. Esses A coleção da Calafrio- Calafrio original é caríssima, gente. Caríssima, É dificílimo caríssima. achar. E, E ó, o Zala tem completa, hein? Sério? Sério, ele falou que ele não tem alguns números. E ó, essa coleção é do cacete, cara. Nossa, espetacular. Sabe o que eu já vi? primorosa. Eu já percebi uma coisa. Isso aqui são colecionadores mais antigos, como nós, que se interessam. Eu já vi muita moçada passando do lado de títulos como esse da Calafrio. E eu digo, não gostei do traço, não gostei. É uma pena, cara, porque são... Tolos. Exato, Tolos. cara. Desculpa. Tem que conhecer, porque são trabalhos excepcionais de mestres do quadrinho nacional, Sim, cara. sim. Sendo resgatados e publicados hoje em Não, dia. mas tudo bem, mas Classe eu A. compreendo. A mesma moçada que torce o nariz pra Jack Kirby, pra Joe Kubert e tal. Pois é. Paciência, né, cara? O mundo continua girando, tem gente que não vai curtir, mas... Eu já vi uma Pô, moçada, cara. eu tenho um profundo respeito por esse pessoal antigas. Eu também, cara. pô. Não seja o Zé Ruela, conheça o Zala, conheça o Shimamoto, conheça o Mozart Couto, conheça todo mundo que é legal. Não Vamos lá, seja o Zé vai lá, Ruela. mais um. Minha vez, então vou pular de volta pro mainstream, né? Faz assim, Depois mainstream. divide, né, pro próximo bloco deixar uma coisa mais antiga. A Panini tá trazendo uma coleçãozinha que tem altos e baixos, sabe? Chamada Marvel Terror. Começou com o lançamento da história do lobisomem, né? Do ano passado, inclusive. Porque a editora Marvel começou a retomar esses lançamentos lá fora também. A editora Marvel na década de 70 e 80 trazia 70, 70 principalmente, né? Trazia muito quadrinho de terror. Frankenstein, o Drácula, enfim. E ficou parado isso durante um bom tempo por conta dos super-heróis. E aí a Marvel decidiu resgatar e começou a trazer outros personagens clássicos. A Panini viu e falou, opa, vamos lançar em formato encadernado aqui. Excelente ideia. E aí, principalmente, o que eu acho que tá sendo legal também, mas eu espero que a Panini volte a colocar outras histórias de personagens fora dos super-heróis. Porque o Motoqueiro Fantasma tomou muita conta dessa história Marvel Terror. Quem é fã do Motoqueiro não pode perder, então, porque tá saindo tudo aqui E dentro o número desses 5 encadernados. aqui tem a motoqueira, né? Tem a Motoqueira. O que aconteceu? Lá fora, a quarta série o quarto volume, né? A quarta frente de histórias do Motoqueiro Fantasma foi cancelada, parou, e aí voltou na forma da Motoqueira Fantasma. Que ela é gostosinha. Gostosinha. Pô, é muito legal, mesmo sendo cabeça de caveira. E sabe que eu lembrei de uma coisa? O Motoqueiro Fantasma está no nosso livro, Quadrinhos de Cinema, volume Pois 3. você acha que eu sou bobo? Eu ia Opa, chegar lá. eu tô amarrado. Eu ia chegar lá. Então saiu no volume 4 e no volume 5 as histórias dessa Motoqueira Fantasma, que já deve estar encerrando, porque lá fora nos Estados Unidos já foi cancelado também. E provavelmente, a partir do momento em que o Motoqueiro acabar, eles voltam a publicar histórias de personagens como Lobisomem e outros antigos. Se espera, aqui na Homem revista Coisa Marvel teve Terror. umas minisséries muito boas lá fora. Pois é, podia Poderia ter, sair. é excelente pra sair nesse título Marvel Terror, que tem um tema muito legal pra se explorar essas histórias. O Marvel Zumbis também saiu. Se eu não me engano, é no volume 4 que tem uma história do Drácula que é do cacete, cara. Muito boa. É melhor que a história do motoqueiro. Exatamente. Essas histórias desse personagem Drácula, lobisomem, eu prefiro de ver nessa revista, sabe? Embora saiu o Zombies Marvel no número 3 e eu sou fãzaço dos Zombies Marvel. Então quem curte Zombies Marvel, Daniel, pega o número sua 3. vez. Minha vez ou vamos fazer um intervalinho? Não, Minha sua vez. vez, sua Vai, vez. dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Posso dar tempo, Daniel Ó. Sem Lopes? Saiu. O que você tá fazendo? Tô cara? olhando quanto tempo ainda resta. Ainda tem 2 minutos aí. Se aproxima assim, o cara lá do outro lado dá um susto. Tá valendo? Não tá? Foi mal, cara. Ainda mais que hoje você não passou um pozinho pra esconder os buracos. Não, hoje pô. não. Mas Então, olha vai só. lá. A gente falou disso outro dia, hein? Falamos? No programa do Monstro do Pântano eu mencionei ela. Lembra que eu mencionei no programa do Monstro do Pântano Não que lembro. o Bernie Whiteson Eu não vi esse programa aí, hein? se inspirava muito nesses quadrinhos da Creep e ele trabalhou também neles, Ah, óbvio. então pois bem, ó. Tá saindo aqui pela Devir, tá saindo não. A gente fica falando tá saindo, não tá saindo. Saiu um e saiu. Pronto, Já saiu. Tá aí, já saiu, passado. Acabou. Talvez saia o 2 ou não. Mas saiu o volume 1 da Devir, Tá todo
que resgata, cara, que resgata Poxa, as coisas isso que é eram muito publicadas bom, cara. lá pelo editor Jim Warren, né? Que revelou uma baita galera, ele gostava muito dessa de terror, ele trabalhava na EC Comics e depois fundou a Warren Publishing, né? Tem coisas primorosas aqui. Tem coisas cara. espetaculares. Cara, Alex Toff, Joe Orlando, Frank Frazetta, uma cambada de Só monstros. de ter o Frank Frazetta, São cara. monstros desenhando monstros, né? Frank Frazetta, antes de ser ilustrador, né, foi onde ele começou a despontar aí. Foi ficando conhecido e tal. Antes ele passar para essa parte de ilustrar pôsteres de filmes, Pois depois é. ficar conhecido Meu, ilustrando é capas de sensacional e assim, tem uma introdução muito bacana, são 3 páginas de introdução, contextualizando o que foi esse e o que foi o livro. Warren. Daniel, você tá quase fora da câmera, cara. Ah, tudo bem, o pessoal não quer me ver não, eles só querem ver minhas dicas. Querem Se, ver eu- os se, dentes. se o Pipoca fosse assim, seria muito melhor, ó. Oi! E esse aqui, eu gostei da Devir trazer em capa dura e Capa dura, capa bonitão. mole. É. Com volume 1 aqui, que pode significar uma coleção. Tem que Tomara, vender pra tomara. isso, cara. Eu já comprei o meu exemplar, eu comprei capa dura, porque são muitos mestres. E mestres era de ouro dos quadrinhos, cara. Então, Pré-era de ouro alguns, cara. Manteve o título original, lá fora saía como Creep, aqui no Brasil saiu na década de 70 como Cripta, com K. E você sabe, né? É uma antologia, são várias histórias fechadas. No mesmo esqueminha, Daniel Lopes, que foi a que eu tinha também mencionado no programa Monstros do Pântano, Exato, a Mitos trouxe boa. essa daqui, ó. A Cripta. Né, eu já tinha falado, a gente mostrou em ocasiões, tipo, programas que a gente foi na Que Fast é- Comics, nunca demos a Que dica eu acho geral, que, né? se eu não me engano, é a mesma editora e tudo, só que aqui são títulos diferentes daquele. Aqui saia na Sim, Eire. na revista Ali saia na Eire, Creep. na Creep, exatamente. É isso aí. Sabe, mas é da mesma pegada, sabe? Com os mesmos mestres, né? Frazetta, Alex Toff, Neil Adams. Gene tem Colan, uma Neil galera. Adams, só mestre. Steve Ditko fazendo terror. Steve o Ditko, criador cara. do Homem-Aranha, ele fazia muita história de terror. Fazia uma E é porrada. muito legal. E aqui papelzinho de qualidade, orelhinha no verniz, tem que ter verniz. Tem que ter verniz. Tem E que ter aqui já verniz. tem 2 volumes. E o legal é o clássico, né? Que tinha aquele personagem, que eu não sei o nome dele, que sempre iniciava como o Você comentou o narrador das histórias. Você comentou que não sabe se o da Devir vai ter mais um volume. Isso aqui vai ter o terceiro, já foi anunciado. Você tá zoando. Sim, vai ter o terceiro. O Crypta vai ter o ter terceiro? o terceiro. Zoar. Não dá pra brincar com Ai. coisa séria, pô. Estamos falando de... Que bom, cara, porque é muito... Meu, é obrigatório, você tem que conhecer isso daqui e guardar na sua coleção com muito carinho. Se você é colecionador antigo, você tem. Sério, não é Se você brincadeira é novo, não. você tem que dar uma chance. São obras-primas, tá recheado de obras-primas, são muitos quadrinhos excelentes. Como são antologias, tem quadrinhos um pouco ia mais falar inferiores e melhores. Mas sério, o saldo geral é muito positivo, é do cacete. As 3 publicações são E espetaculares. ambas estão muito no capricho, sabe? Parabéns Então, por aqui? as duas editoras. No primeiro bloco, né, Alexandre? No segundo bloco, então, nós estaremos de volta. De volta com o programa Pipoca e Nanquim, direto aqui da Comics Na FM. Comics, aproveitar para falar o anúncio de que tá rolando uma promoção aí das 50 grandes ofertas, ou seja, 50 títulos especiais separados pela loja que estão de 20 a 80% de desconto. A lista completa desses 50 títulos você encontra no link do nosso post, claro. Clica lá e se delicie, porque você vai olhar e falar assim, meu Deus, esse aqui tem, eu preciso comprar esse. Eu já tava olhando a lista antes aqui de gravar. Boa. E claro que eu já tô Aproveita doido, o 13º aí. né? Que 13º? Gastou? Mané. É verdade. Então pega aí as 50 grandes ofertas da Comics Qual é o tema hoje? e se liga no nosso tema de quadrinhos de terror. Bora lá com as Ó, indicações. a editora La Rosse, ela não tem muita tradição de quadrinho, mas ela tá trazendo uma coleçãozinha interessante. É recente? HQ clássicos, acho que faz alguns meses que saiu isso daqui. Esse é um Frankenstein bem bonito, cara, do Jason Cobley, norte-americano. Olha só que desenho legal. Olha, muito E bom. teve outros volumes, eles estão trazendo vários clássicos da literatura. Teve Drácula, teve, acho que se eu não me engano, o Fantasma da Ópera teve. Saíram várias coisas legais, mas esse Frankenstein é o que eu tenho em casa e vale muito a pena, cara. Adaptação que segue bem à risca o livro original da Mary Shelley.
Foi muito bonito o que editor desenho, que tava hein? trazendo um tempo atrás? Trouxe Frankenstein, trouxe Tom Sawyer, Salamandra? Salamandra. Boa adaptação da Salamandra também do Frankenstein. A Salamandra a gente falou no programa Quadrinhos Europeus, já aproveita e deixa o link aí no post. Muito bom. E tem quadrinho de Frankenstein no Brasil, você não sente falta, porque saíram Sim, vários. sempre tem. Sempre tá saindo. Sempre tem. E esse aqui então é a adaptação do livro original. Vocês estão olhando as imagens aí, veio com uma capa cartonada bacana, um papel legal também, e eu gostei dessa colorização deles, Muito cara. bonito, gostei também, cara. Não sabia que isso tinha saído, só vi agora que Sim. você começou a Olha indicar. só. Então Bem vamos lá, legal. para mais dicas de quadrinhos. Você tem alguma dica aí ou posso eu? Não, fala desse livro aqui que tá sendo pela editora Rocco. Pois é. Guerra Mundial Z. Deixa eu mostrar lá. Vai ser um Filme, filmaço agora com o Brad Pitt, os trailers estão Vocês estão botando fé nesse sensacionais. filme aí? Eu tô botando fé, hein? Eu acho que vai ser legal, Eu acho que cara. vai ser bom também, Eu cara. conversei com o pessoal do Zumbicast, amigos meus, eles foram convidados para assistir os 15 primeiros minutos. E eles falaram que é de arregaçar o começo. Sério, cara? Sério. Então. Tem umas ondas de zumbis, assim, um monte, né? Subindo tudo rápido. Tem assim. coisa que Achei você meio- nunca viu meio no cinema diferente, ainda. é meio diferente. Que legal, hein, E cara? é engraçado que tá escrito aqui, uma história oral da guerra dos zumbis. Será que é Eu acho- audiobook? Não, na verdade, Não, porra. Tô brincando, é a história de um as pessoas que compram esse contando. livro podem estranhar um Eu pouquinho. ia falar isso agora. Porque esse livro ele não é uma história linear, né? São vários relatos, né? Tem um monte de Feitos relatos por um jornalista que acompanhou É. toda a invasão de de zumbis, zumbis exatamente. que teve. Então, quem leu Drácula, que é tudo contado por meio de diários, de cartas, não sei o que lá, é a mesma É o mesmo onda. esquema, mas é muito legal. É bem legal. E à medida que você vai, o começo é sempre difícil porque ele é estranho, mas a partir da página 30, 40, você já está completamente familiarizado com o esquema e você percebe uma linearidade também nos fatos jornalísticos que ele está narrando. E é do Tudo- Max Brooks, o cara que já lançou, né? O Guia de Sobrevivência Zumbi. O já Max saiu Brooks, aqui também. ele é um pela dos, Rocco. ele do meio literário de zumbis, ele é muito respeitado, Sim. cara. É um autor consagradíssimo, e claro, essa obra fez tanto sucesso que virou filme. Tinha saído a versão anterior da Rocco e agora a versão Ficou com a capa, esgotada, né, É. durante anos. a versão da capa do livro, do pôster do filme agora, né? A Rocco, ela foi muito criticada durante, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos aí, porque esgotou e eles não reimprimiam. Não E reprimiu. o pessoal ficava falando, puta merda, os caras têm que imprimir É. e tal, sei que lá. Mas na verdade foi uma estratégia inteligente, porque agora saindo junto com o filme, vai bombar e vai esgotar essa parada. Vai esgotar de novo, né, cara? E o Guia de Sobrevivência Zumbis aproveita e leva também, se é que ainda tem na Comics, Guia de Sobrevivência Zumbis ainda tem, e é é bem legal O também, cara vende tanto livro que tá quase mudando o nome dele pra Max Books. Tudo, né, Leozinho Lopes? Ó, posso falar de mais um livro? Aproveitando Pode, que nós estamos vai. em livro. Tem esse livro aqui, ó, do Neil Gaiman. A gente deve ter citado isso muito tempo atrás no programa especial do Neil Sem Gaiman. game a gente já citou, provavelmente. Mas muito tempo atrás e não demos nenhum destaque pra essa obra aqui. Coraline, um terror, digamos, infanto-juvenil, né? Mas mesmo assim, uma baita livro gostoso de ser lido. Eu não senti medo, mas a minha irmã de 15 anos... Bruno, Sentiu, É verdade. você não Fala a sentiu. Eu verdade. sou um cara Cara. honesto com os meus sentimentos. Se eu tivesse sentido medo, eu falaria. Você tem medo até da Chapeuzinho Vermelho no final. Mas esse dá medo. Esse não dá medo. Mas a minha irmã de 15 anos ficou assustada em alguns momentos lendo esse livro aqui. O livro tem ilustrações do Dave McKean e conta a história de uma menina que se muda para um casarão e descobre dentro da casa uma passagem para um mundo bizarro que é exatamente como a família dela, exatamente como a casa dela, só que tudo zoado, tudo com terror. Então tem umas cenas que realmente bem pensadas pro terror. A mãe dela, os olhos no lugar das órbitas tem botões. Sim, virou filme, E né? ela fica cutucando os botões Tem assim filme com o do dedo. Coraline. Virou filme, um filme stop motion. Sim. E saiu também Adaptação em a quadrinho. adaptação graphic novel. Que é de um cara fera, do Craig Russell, né? Que fez Caçadores de Sonhos também. É um cara muito bom. Eu Ele é acho muito. que Ele fez exato. Caçadores de Sonho em quadrinhos, que também Sim. saiu como conto, como livro ilustrado também. E E ele ele fez. adaptou pro quadrinho. Isso aqui parece uma capa dura, é uma capa. Uma gramatura excelente dessa graphic novel aqui. Eu não li a graphic novel. Também pela editora Rocco, né? Também pela editora Rocco, a mesma que publicou o livro. Então vale a pena tanto para você, que já é maior, como para você Você da presentear. editora Rocco, responsável pelo marketing, que não manda nada pro Pipoca Não Nanquim. manda nada. Olha só quanta Olha o propaganda serviço que nós hoje. estamos fazendo para Viu? vocês aqui. Viu, Ó. senhor Rocco? Ô, deixa eu Viu, falar seu uma. Isso aqui é o seguinte. Num programa de terror, vamos fazer um link com comics, porque a Panini relançou esse negócio aqui que é simplesmente sensacional. Muito bom. Roger Stern Muito bom. argumentando e o Mike Mignola nos desenhos, desenhos. o criador do Hellboy, Nossa, com aquele traço dele mano. que dispensa apresentações. E por que isso aqui tá no programa de terror? Porque o Dr. Destino,
na história, resolve pedir ajuda pro Doutor Estranho para ir resgatar a alma da mãe dele no inferno. Puta Então, que, da metade pra frente da história, é tudo no inferno. que HQ foda. E é o Mephisto, né? O principal vilão Sim, o deles, né? Mephisto. Que é o diabo da Marvel. Ocasionalmente não, geralmente a Marvel esquece que o Doutor Destino ele é um puta de um bruxo, de um místico assim, e ele só aproveita aquele lado dele de cientista e tal, nas histórias do quarteto. E o Roger Stern corrigiu isso daqui nessa pequena obra-prima, capa dura, bonitinho, nota 10, cara. Já Isso aqui havia é sido nota 10. lançado naquela coleção Graphic Marvel. Graphic Novel. Graphic Novel 5, se eu não me engano. Não, Graphic Marvel 5? não sei se é Graphic Marvel ou É Graphic um Novel. desses dois, aqui ó, tá escrito aqui no post. Isso. Ou você viu a capa aí também passando? Muito já havia foda. saído e foi um resgate em capa dura naquele esquema preço de banana, né? Acho que deve estar R$21,90, uma coisa assim. Então, precinho de banana para um quadrinho que é uma obra-prima. E fica o link do nosso programa de Doutor Estranho. Tá aí Boa. um podcast que a gente gravou ano passado falando um pouco dessa obra também lá. Mais Boa, um. bom resgate. Legal, Ops. mais um quadrinho das grandes, então. DC Terror Cavaleiros do Demônio, volume 2. O pessoal adorou o primeiro, todo mundo Eu que gostei, leu eu gostou gostei. muito. Eu gostei. A arte do Diógenes Neves é monstro. Esse É muito cara boa, impressionante, é muito boa. Fera. E o roteiro do Paul Cornell continua a mesma equipe criativa. E aqui tem um diferencial legal que é a história zero, a origem do Etrigan tá aqui. Ah, tanto que a capa Sim, é da edição zero. da edição zero que saiu nos Estados Unidos, na época que a DC trouxe o mês zero dela. E né? fora a edição zero, da sequência ao A que saiu no história primeiro volume, que passou no primeiro que volume. eles vão pra Albassauro tentar acordar, despertar o Merlin. E nesse meio tempo eles encontram o Rei Quadrinho Arthur, né? descompromissado, divertido legal pra caramba. Então, embora eu Desenho fico bonito. imaginando um pai e uma mãe que vai na banca comprar gibi pro filho e vê aqui Cavaleiros do Demônio. DC Terror, Cavaleiros do Demônio, assusta, né? Pois é, cara. Né? Fala, que quadrilha é essa? Não, essa pessoa é religiosa, né? A primeira história eu gostei muito, que tem além da pegada... Não, vamos dizer, não é de terror É mesmo, quase um RPG, né? É por que eu ia falar. É uma aventura de RPG praticamente, né? Uhum. Chama-se Cavaleiros do Demônio porque o Etrigan é o demônio da história e outros personagens do passado do universo da DC Comics, porque se passa no passado, Madame Xanadu, do universo. Vandal Savage, uma Isso. galera legal pra danar. se unem com ele e acabam sem querer tendo que formar um grupo pra defender o vilarejo. Isso no volume 1. E o volume 2 vai continuar essa história, né? E esse Muito grupo, boa a sabe história. quem que é o grupo hoje em dia? Qual? É o Leia Stormwatch. Ed, leia a revista Ed. É o Fica a dica. Stormwatch? É, o Stormwatch. Stormwatch nasceu a partir dos Cavaleiros do Demônio. É, sabia Olha disso? que link bom, cara. Legal, né? Boa ideia da DC, hein? A Não equipe sabia. Continua até hoje e é o Stormwatch. É o Stormwatch. Que legal, cara. Bacana, hein? Ó, Pô, mais um lançamento aqui, a Gal Editora trouxe Amor Assassino. Isso aqui é escrito pelo James Robinson, é um argumentista que ele é tão adorado quanto odiado, né? Que ele tem obras excelentes, como Starman e o Era de Ouro, e ele tem, sei lá, a Liga da Justiça dele, por exemplo, que o pessoal... Cry for Justice, que saiu aqui na mensal, que era É horrível, liderada cara. pelo Lanterna e pelo Arqueiro. Essa fase é muito ruim. Eu comecei a comprar, não consegui terminar, cara. Então, ele quando acerta a mão, ele acerta mesmo, que é o caso dessa HQ aqui, né? Amor Assassino. Amor Assassino. Bacana, hein? É bacana. Isso aqui é uma HQ que no começo parece mais uma HQ de suspense. Né? Vê? São várias mulheres, elas começam a ser assassinadas em todo o país, nos Estados Unidos, né? E os crimes aparentemente não têm ligação. Só que todas elas são ricas e proeminentes. E um detetive começa a investigar isso, ele começa a achar que tem um assassino em comum. Então é uma história de mistério que acaba decaindo com um pé no terror depois. Bem legal, cara, vale a pena. Que legal, cara. Gostei. Preto e branco? Preto e branco. Preto e branco. E muito bem, pra gente encerrar, Daniel Alexandre, a gente encontrou aqui na loja esse quadrinho antigo da época que a Abril publicava minisséries luxuosas. Eu tenho esse quadrinho, mas eu não cheguei a ler. Mas fica um gão, o Alexandre já lê, ele vai falar um pouquinho mais. Sim. Raça das Trevas. É legal quando você vem aqui nesse andar da loja que a gente tá aqui na Comics, em cima tem vários pacotes fechados de... Então você tem que, às vezes tá no alto, a pessoa não bate o olho, né? Sim, mas pacotão tem fechadinho, bonitinho. pacotes pronto. fechados com as minisséries antigas, né? Da Abril, a própria minissérie Panini, às vezes que já tá esgotado. Pacotes com Superman número 1 até número 80, 60 e por aí vai. E Raça das Trevas, pelas capas que eu vi aqui, dá pra ver que é bem de terror, né, cara? Raça das Trevas, o Bruno pegou lá por dois motivos. Um que é o Clive Barker, é um dos grandes mestres do terror. Do terror. É o criador do Hellraiser, para quem não sabe. E outro, que o Raça das Trevas, na verdade, é um filme.
Né? É? O Raça das Trevas é um filme, é um longa-metragem, isso daqui é a quadrinização do filme. Olha. Então, até a edição 4 ou 5, se eu não me engano, é a quadrinização, e aí depois continua a história. Que vai até número 6, eu acho. Vai até o número 10. Número 10. E aí, Então o não que tem aconteceu? completo não isso aqui. O que aconteceu? Recentemente, os caras descobriram uma versão do filme original com 50 minutos a mais. 50 minutos a mais de gravação. E o Clive Barker já liberou, ele falou assim, ó, se vocês quiserem lançar o DVD, da minha parte está liberado. Então, nos próximos anos aí, os próximos meses, sei lá, pode estar aparecendo uma versão nova desse filme. Olha, 50 cara. minutos. Isso daqui é muito, muito legal, cara. Eu nunca li nada de livros do Clive Barker, eu vi filmes, né? Até O Último Trem é baseado numa obra dele, um filme muito divertido. E eu li quadrinho, aquele O Ladrão da Eternidade, que é meio Coraline, infanto-juvenil e tal. Mas livros originais do Clive Barker eu nunca li, cara. Há muitos anos saiu aqui os Livros de Sangue, foram 6 edições, que Olha. são os contos dele, Uhum. esgotadíssimos hoje em dia, você paga caro pra caramba. O Último Trem é baseado num conto de sangue, aquele filme Dread também é baseado num conto de sangue. Legal pra cacete. O isso, esquema cara. dele é que ele trabalha muito com criaturas infernais, criaturas monstruosas, né? O Stephen King fica mais no lado espiritual, do terror. Ele não, ele vai pra monstro, né? Muito monstro. Tanto que O Último Trem parece ser uma coisa de assassino, de serial killer, chega no final, já revelando mais ou menos um pouco o final, ele mostra que tem um certo inferno na Mas Terra, filme né? é semana que vem, não é isso? Filme é semana que vem e O Último Trem vai estar lá. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui o Pokémon de hoje. Semana que vem a gente volta com filmes de terror. Não sei se a gente vai estar na Comics, né? Podia vir sempre aqui, né? Gostoso gravar aqui. Coitado do Jorge. Coitado do meu bolso, né? Que eu sempre saio mais pobre. Mas ele serve Coca-Cola, pelo menos. E eu não sirvo café? Nada. Eu não sirvo café? E o que você serve na sua Hoje a casa? pizza é por conta do Bruno. É! Tchau, até semana que vem. Tchau, abraço! Tchau, tchau!